Talvez isso doa ouvir, mas o que você chama de amor pode ser só ansiedade emocional disfarçada. E se isso toca alguma coisa dentro de você, fica aqui, porque hoje você vai começar a perceber uma verdade que pode mudar completamente a forma como você se envolve. Talvez você tenha chamado de conexão o que só era urgência. Talvez tenha chamado de destino o que só era medo. Talvez tenha confundido intensidade com amor. E talvez, sem perceber, tenha se perdido dentro disso. Hoje, você não precisa entender tudo. Só precisa ficar, respirar e permitir aquilo que sempre esteve confuso, para que comece a se organizar dentro de você. Encontre uma posição confortável e permita que por alguns minutos nada mais importe. Nada para resolver, nada para responder, nada para sustentar. Só você, aqui, agora. Respira profundamente. Inspira. Segura. E agora solta. Como se junto com o ar, você pudesse liberar toda a pressa, toda a urgência, toda a necessidade de entender tudo agora. Apenas perceba que pela primeira vez em muito tempo, você não precisa correr atrás de resposta nenhuma. A cada respiração, permita que seu corpo desacelere, que os ombros relaxem, que o maxilar se solte e que o peito encontre espaço. Respira profundamente e sente. Talvez exista aí dentro uma tensão silenciosa, uma expectativa constante, como se alguma parte sua estivesse sempre esperando. Esperando uma mensagem, esperando um sinal, esperando presença, esperando confirmação. E talvez você já tenha chamado isso de saudade, de interesse, de amor. Mas hoje, você vai olhar para isso com mais honestidade. Respira profundamente e deixa seu corpo um pouco mais pesado. Como se cada respiração fosse te puxar um pouco mais, te levando para mais próxima de si mesma. Mais para dentro, mais fundo, mais perto daquilo que é real. Agora imagina que diante de você existe uma tela. E nessa tela começa a surgir memórias, mensagens esperadas, conversas revisitadas e os silêncios que doeram. Momentos em que você mais sentiu. Sentiu rápido demais, momentos em que parecia amor, mas junto com isso também havia inquietação, agitação, ansiedade, medo. E apenas observa, sem fugir, sem justificar, sem romantizar. Só observa
Talvez agora você comece a perceber que aquilo nunca teve a leveza de um amor. Tinha urgência, tensão, tinha pressa, porque amor não acelera o seu corpo desse jeito. Não cria uma ansiedade desesperada por resposta. Não transforma silêncio em ameaça. Não faz você perder o eixo, e talvez isso seja até difícil de admitir. Mas muitas vezes você não estava apaixonada. Você estava ansiosa pela possibilidade, ansiosa pela promessa, ansiosa pela ideia de finalmente ser escolhida. Então respira profundamente. Apenas sinta o impacto dessa verdade. Talvez o que você sentia no começo não fosse conexão, era alívio. Alívio de não se sentir sozinha naquele instante. Alívio de acreditar que talvez agora alguém ficasse. E isso muda tudo. Porque a ansiedade emocional se parece e muito com paixão. Ela acelera, ela intensifica, ela ocupa todos os pensamentos. Ela faz parecer impossível pensar em outra coisa. Mas isso não é amor. É ativação emocional, sem segurança, sem presença real, sem estrutura ou base, e talvez pela primeira vez você esteja percebendo isso com clareza. Agora me responde, não em voz alta, só para você mesma. Quantas vezes você chamou de amor algo que na verdade era medo de perder? Quantas vezes confundiu intensidade com um vínculo? Quantas vezes sentiu aquela avalanche emocional e acreditou que aquilo provava alguma coisa? Talvez seja difícil de admitir que uma parte sua já sabia. Já que sabia que não era recíproco, já sabia que faltava consistência, já sabia que havia mais ansiedade do que paz. Mas, mesmo assim, continuou. Porque parecia sentir melhor aquilo tudo. E era melhor do que encarar o vazio. E isso não faz de você fraca. Só mostra um padrão. Um padrão emocional que pode ser transformado. Respira profundamente. Inspira. Segura. Solta. E ao soltar, permita que essa necessidade antiga comece a se afrouxar um pouco mais. Agora imagina que toda essa ansiedade toma forma diante de você. Talvez como uma névoa, talvez como uma corda, ou como um peso sobre o peito. Olha para ela e percebe. Isso nunca foi amor. Foi medo, foi carência, foi tentativa de preencher um espaço interno através de alguém. Mas hoje você não precisa mais carregar isso. Respira fundo e a cada exalação, imagine essa energia se dissolvendo, saindo, se desfazendo, se soltando de você. Muito lentamente esse peso vai embora e no lugar dele surge espaço, silêncio, clareza,
e paisência. E pela primeira vez, você começa a perceber a diferença, ansiedade aperta, amor expande, ansiedade acelera, amor sustenta, ansiedade exige, amor acolhe. Deixa essa verdade interna. Agora, imagine uma nova versão sua. Ela conhece alguém, ela sente, mas não se precipita. Ela observa, respira, mas permanece inteira. Ela não precisa transformar a paisência em promessa, ela não precisa criar futuro a partir de migalhas, ela não precisa acelerar vínculo para se sentir segura. Porque ela já é. Ela já está. Ela já se escolheu. Isso muda tudo. Repita internamente: eu não preciso correr para ser escolhida. Eu não preciso confundir a ansiedade com amor. Eu posso sentir sem me perder. Eu posso esperar clareza. Eu mereço vínculos que tragam paz. Respira. Deixa cada frase encontrar espaço dentro de você. Toda vez que daqui para frente você sentir aquela urgência, aquela aceleração, vontade de mergulhar antes da hora, algo dentro de você vai lembrar. Respira, observa e espera. Porque agora você sabe. Intensidade não prova amor. Ansiedade não é conexão. Pressa não é reciprocidade. E você não precisa mais usar o caos como confirmação de sentimento. Você pode reconhecer, perceber e escolher diferente. Porque pela primeira vez você não está reagindo como antes. Agora você está percebendo antes de se perder. E talvez a partir daqui, algumas coisas comecem a parecer diferentes. Talvez aquilo que antes parecesse irresistível, agora pareça apenas ansioso. Talvez o que antes te puxava já não tenha a mesma força. Porque quando você aprende a reconhecer a ansiedade emocional, ela perde o poder de se disfarçar de amor. Respira profundamente, sinta o corpo, sente o espaço dentro de você e guarda isso. Você não sente rápido porque ama mais. Você sente rápido quando o silêncio interno ainda assusta. Mas isso pode mudar. E já começou a mudar. Porque amor de verdade não exige pressa, não exige desespero, não exige desaparecimento. Ele te encontra inteira. Ele reconhece presente. E quando isso muda dentro de você, você não volta mais para o mesmo lugar. Permanece alguns instantes em silêncio, só sentindo e estando no aqui e agora. E quando estiver pronta, respira profundamente. Mova devagar os dedos das mãos e dos pés. Mova devagar o corpo e volta, mais consciente, mais presente, mais sua.
Hoje, às 20 horas, sai o próximo vídeo da sequência. Segue, curte e compartilha. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo.